Olá, meu nome é André, sou integrante do PET Física da UFSM, estou no oitavo semestre de graduação de Física. Nessa aula do minicurso de pré-cálculo e pré-física, que será uma playlist de vídeos postados no YouTube, nessa aula nós vamos falar sobre polinômios e dar alguns conceitos básicos relacionados a eles. É uma aula bem importante por causa que é muito útil no começo de cadeiras de cálculo, matemática básica, conseguir manipular expressões que contêm polinômios. No caso, esse termo polinômio vai ser algo bem geral e vai ajudar muito a fazer manipulações algébricas. Então, vamos começar com definições. Definições. Termo é um número, variável ou produto de números e variáveis. Tá, mas o que é um número e uma variável? Um exemplo é, um número pode ser, sempre vai ser dado, por exemplo, pode ser um 2, pode ser um 4, pode ser um 5, 15. Às vezes o número pode ser também uma constante, né? Matemática, pode ser um pi, um número de Euler. Então, um número vai ser sempre algo que vai ter algum valor numérico, e que nós não vamos tratar como se estivesse mudando, por exemplo. Já uma variável, ela geralmente é representada com uma letra do alfabeto latino. Então pode ser um X, Y, Z, dá para usar um A, um B. Na física também o pessoal gosta muito de utilizar letras gregas, porque elas são um pouquinho mais chiques de se escrever. Então você pode ter um Rho, um Theta, um Alfa, Beta. Tem as versões maiúsculas e algumas letras gregas. Então tem Sigma, um Sigma grande. Então, números geralmente tem uma forma numérica assim, e variáveis você utiliza alguma letra. Então, ok. Nós vamos definir também um coeficiente. Né? É um fator numérico de um termo. E o termo como definido antes, né? Número, variável ou produtos de números e variáveis. Então, vamos pegar um exemplo, né? De algumas coisas que têm termos. Então, 5x mais 3y ao cubo. Aqui, esse 5x é um termo, né? Dá para dizer que é o primeiro termo. Esse aqui é o segundo termo. Mas, esse 5 aqui é um coeficiente. Assim como o 3 também é um coeficiente. Enquanto o x e esse y, que vai estar elevado ao cubo, eles são variáveis. Ok? Então, vamos ter mais algo que vai ser importante, que já apareceu até, que é o grau de um termo. O grau de um termo é a soma dos expoentes nas variáveis do termo. Então, por exemplo, você tem 2AB. Aqui nós identificamos o 2 como coeficiente. 2 como coeficiente. A é uma variável que tem grau que está sendo elevado à potência 1, né? Então, A na 1. Então, tem um expoente 1. E B também é outra variável que é B na 1. Então, quando você soma os expoentes, você tem 1 mais 1, 2. Então, o grau de 2AB é 2. Ok? Daí você pode pegar também um outro exemplo, né? Você pode ter
3x ao cubo. Você pode ter um 3x ao cubo. Daí aqui o grau desse x o expoente desse x é 3. Não tem mais nenhuma outra variável, então vai ser grau 3. Ok. Tendo definido termo, coeficiente, variável, número, dá para trazer uma definição de polinômio, que vai ser a soma finita de termos em que os expoentes nas variáveis são números inteiros não negativos. Então, soma finita de termos que os expoentes das variáveis são números inteiros não negativos. Então, um exemplo é 3x na quinta menos 5x ao cubo menos x menos 10. Aqui esses termos estão em ordem de grau. Então, você tem um termo com grau 5, um termo com grau 3, termo com grau x e um termo com grau 1 e outro com grau 0. Ok. Dá para definir um grau de polinômio. O grau de um polinômio. Grau de um polinômio é o grau que é maior dentre os termos. Dá para pegar esse mesmo exemplo aqui de cima. O grau desse polinômio ele já está até arranjado em ordem. Então, você tem um 3x tem um grau 5, um grau 3, um grau 1 e um grau 0. Então, o grau desse polinômio vai ser o maior, que é 5. Então, um polinômio de grau 5. Ok? Agora nós vamos falar sobre algumas operações de polinômios. Então, as duas primeiras vão ser adição e subtração. Você combina os termos parecidos com a mesma variável, grau e coeficientes que podem ser diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Você vai combinar as coisas que são similares, né? Então, um exemplo é 10x ao quadrado menos 7x mais 5 mais 2x ao quadrado mais 2x menos 15. Uma coisa que eu não mencionei antes, mas que talvez já ficou óbvio, é que quando nós temos algo tipo 10x ao quadrado, isso aqui na verdade é 10 vezes x ao quadrado. Só que nós não utilizamos esse vezes assim, que é como aprendemos na escola, porque aqui também tem um x, daí poderia confundir muito, porque isso aqui poderia virar um x ao cubo alguma hora. Então, nós sempre tiramos esse vezes e fica sem nada, porque se não tem nada, quer dizer que tem uma multiplicação. Mas também dá para escrever de outra forma, 10x ao quadrado. Daí o parênteses ele vai substituir uma multiplicação. Então, você pode ter também, por exemplo, você tem um 2 vezes 3. Ao invés de escrever 2 vezes 3, você pode escrever 2 parênteses 3. Isso aqui é um 2 vezes 3, que daria 6. Que é diferente de 23, como ficaria se não tivesse parênteses. Então, ok. Voltando para a adição. Nós temos aqui a adição de dois polinômios. Um de ordem grau 2 e outro também de grau 2. Nós vamos pegar cada parte que é parecida. Então, começando, aqui tem um x ao quadrado. Aqui tem outro x ao quadrado. Eles são termos parecidos. Aqui tem um x. Aqui tem outro x. Também são parecidos. Aqui tem um termo de constante. Aqui tem outro termo constante que também são parecidos.
A forma que você vai classificar se eles são parecidos ou não é as variáveis que estão nesse termo. Então aqui tem um x ao quadrado e aqui tem um x ao quadrado, mas poderia ter um a vezes b, e aqui poderia ter um a vezes b também. Daí você junta quando tem variáveis parecidas. Então, juntando isso aqui, você tem que essa expressão é igual a 10 mais 2, você soma os coeficientes, vezes x ao quadrado, mais menos 7 mais 2 vezes x, mais 5 menos 15. Então, fazendo essa soma, 10 mais 2 é 12, x ao quadrado, menos 7 mais 2 é menos 5x, 5 menos 15 é menos 10. Então, esse aqui é o resultado daquela soma de polinômios. Você poderia fazer uma subtração também. Então, pegar esse mesmo exemplo, só que agora trocando um sinal mais pelo sinal menos. Então, agora é a diferença desses dois polinômios. Ok? E aqui, a única coisa que muda é que agora esse menos vai trocar o sinal de cada termo que está dentro do segundo polinômio. Ou seja, esse menos ele vai entrar como um chuveirinho, que nós vamos ver de novo mais tarde. Ele vai entrar multiplicando cada um desses termos, porque isso aqui, na verdade, é o primeiro mais menos 1 vezes o segundo. Porque esse menos, na verdade, ele troca o sinal do segundo e vira uma adição simples, que nem nós fizemos antes. Então, isso aqui vai ser igual a 10x ao quadrado menos 7x mais 5. E agora o menos, ele entra para dentro ali e troca o sinal de tudo. Então, mais menos 2x ao quadrado menos 2x mais 15. Trocou o sinal de todos os termos dentro do segundo polinômio. Então, fazendo aquele mesmo processo, você junta os similares, né? Aqui tem o x ao quadrado, aqui tem o x ao quadrado, aqui tem o x, outro x aqui, um termo constante e outro termo constante. Então, você vai ter um 10 menos 2, x ao quadrado, mais menos 7 menos 2x, mais 5 mais 15. Fazendo todas essas somas e subtrações, você tem 8x ao quadrado menos 9x mais 20. Okay? Então, a subtração e a soma é só somar os termos semelhantes. Para a subtração, é só trocar o sinal do termo que está com menos na frente. Do polinômio que está com menos na frente. Ok, partindo para a próxima operação, que é a multiplicação. Você depende bastante de uma propriedade que é distributiva. Então, nós já vimos ela antes, mas vamos ver de novo. Então, se você tem, por exemplo, aqui também, esse exemplo é um polinômio, mas é para ser bem geral. Então, você tem dois números somados, multiplicado com outros dois números somados, você tem que fazer um chuveirinho. Então, o A multiplica o C e multiplica o D, o B multiplica o C e multiplica o D também. Então, isso aqui, na verdade, vai ser igual a vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Ok? E claro, se você tem só um termo no lado esquerdo, você pode ter AC mais D. Isso aqui é A vezes C mais A vezes D. Que é também a mesma coisa que fazer o B sendo zero nessa de cima. Então, um exemplo com um polinômio vai ser 2x mais 5y multiplicado com 9x menos 2y.
tá? Isso aqui vai ser 9 vezes... vamos deixar... Vai ser 2x vezes 9x mais 2x vezes menos 2y mais 5y vezes 9x mais 5y vezes menos 2y. Daí agora dá para fazer todas essas multiplicações. 2 vezes 9 dá 18, vezes x dá x ao quadrado. 2 vezes menos 2 dá menos 4. X vezes y mais 5 vezes 9 dá 45. X vezes y também. Dá para trocar, aqui tem y vezes x, mas dá para trocar a ordem para x vezes y. 5 vezes menos 2, menos 10. Y vezes y, que é y ao quadrado. Mas tem coisas que aqui são parecidas, né? Que nem nós vimos lá na soma. Tem um x vezes y aqui e um x vezes y aqui. Então, você pode copiar o de cima, x ao quadrado, daí menos 4 mais 45 dá 41. Mais 41, x vezes y, menos 10, y ao quadrado. Ok? Dentro desse contexto de multiplicação, tem outra operação que é importante, que é o quadrado. Então, quando você tem um a mais b ao quadrado, isso aqui você pode escrever como a mais b vezes a mais b. E isso, se você tem um ao cubo, daí é só colocar outro a mais b multiplicando esses dois. Então, fazendo o chuveirinho com isso aqui, a vezes a vezes b, b vezes a, b vezes b. Então, você tem a vezes a, que é a ao quadrado, mais a vezes b, mais b vezes a, mais b vezes b, que é b ao quadrado. Isso aqui é a ao quadrado, mais 2a vezes b, juntando os termos similares, mais b ao quadrado. E então, tem uma forma bem fácil, sem ter que ficar sempre pensando em como você abre esse polinômio, esse binômio, na verdade, ao quadrado, que é, você tem, vamos pegar um caso que é xy, x mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ser sempre o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, mais 2, x vezes y, mais y ao quadrado. E claro, quando você tem um x menos y ao quadrado, você ainda vai ter um x ao quadrado, um y ao quadrado, só que agora vai ter um 2 multiplicando um menos aqui. Então, menos 2x vezes y. Só troca o sinal do 2. Mas, claro, se não quiser decorar separado, é só ver que o y vai ser menos y aqui nesse segundo. Ok? E mais uma expressão que é interessante, mais uma dessas operações, é quando você tem a diferença de um binômio. O produto da soma com a diferença. Então, vai ser quando você tem algo do tipo a mais b vezes a menos b. Só que quando você abre com aquele chuveirinho, que nem foi aberto antes, você tem a ao quadrado menos a vezes b mais b vezes a menos b ao quadrado. Só que daí nós vemos que esse aqui é similar com esse, só que um está com 1 e o outro está com menos 1. Então, na verdade, são termos que se cortam. Então, você vai ter a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, sempre que tem algo do tipo, vamos pegar um exemplo de x ao quadrado menos 4y ao quadrado, você vai conseguir fatorar esse polinômio na forma que você vai ter x mais
2y vezes 1x menos 2y. Daí, se você for achar interessante, você pode expandir, que nem nós fizemos ali em cima, e checar que realmente dá nesse polinômio aqui de cima. Isso vai ser muito útil quando for fazer algumas manipulações que você precisa simplificar uma expressão antes. Ok? Claro, você pode ainda ter mais termos, né? Eu mostrei para um binômio, um produto, um quadrado de um binômio antes. E um produto de um binômio. Mas você pode ter mais termos. Então, você pode ter um 2x mais 1 vezes 3x ao quadrado mais 4x menos 1. E isso aqui é o mesmo chuveirinho, só que agora vai ter 3. Então, 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Então, você vai ter 2x vezes 3x ao quadrado, mais 2x vezes 4x, mais 2x vezes menos 1, mais 1 vezes 3x ao quadrado, mais 1 vezes 4x, mais 1 vezes menos 1. Daí, fazendo todos esses produtos, você vai ter 6x ao cubo, mais 8x ao quadrado, menos 2x, mais 3x ao quadrado, mais 4x, menos 1. Daí, dá para fazer aquela... somar os termos que são semelhantes. Então, você tem um x ao quadrado aqui e outro x ao quadrado aqui. Tem um x aqui e outro x aqui. Dá para somar esses dois. Então, mais 8 mais 3 dá 11, x ao quadrado, menos 2 mais 4, mais 2x, menos 1. Então, dá para fazer quando você tem ainda mais termos. Então, antes nós tínhamos só 2 termos em cada um dos fatores do produto. Agora tem um com 2 e outro com 3. Mas ainda assim funciona essa mesma propriedade distributiva. Por fim, dá para deixar alguns exercícios. O primeiro vai ser... Todos são parte desse 1 aqui. Vai ser uma soma de dois polinômios bem grandinhos. Como não cabe os dois, eu vou colocar em outra linha o segundo. O segundo vai ser um produto, bem simples. Cada um com 2 termos. Opa. O quadrado vai ser um quadrado. O terceiro e o quarto vai ser um outro produto. Ok? Dessa forma. As respostas eu não vou colocar aqui, mas para fazer, vocês fazem, quem for fazer pode fazer o exercício na mão, utilizando o que foi mostrado anteriormente. E depois que tudo já está feito, como não tenho as respostas aqui já, pode colocar e checar em algum, por exemplo, tem em Symbolab, tem o Wolfram Alpha, mas também pode checar com o ChatGPT, não é um problema quando você vai utilizar só para checar o resultado. Então, para checar o resultado de cada um desses, dá para checar por essas ferramentas. E era isso para essa primeira parte. Muito obrigado.